bem antes de entrar no Catinguelê, bem antes de eu, né, tocar cavaquinho, meu pai me dá um cavaquinho de presente, com 12 anos de idade, isso em 1982, eu conheci as drogas, né? Conheci as drogas no banheiro da escola. Eu era um garoto depressivo, eu era uma pessoa que tinha uma baixa estima terrível, eu não tive uma criação boa, por mais que meu pai, mesmo separado da minha mãe, a parte emocional, não sei se assim posso dizer, ela veio da parte do meu pai. Não culpo minha mãe, porque minha mãe também teve que trabalhar demais para criar 3 filhos. Depois veio mais uma irmã lá da Bahia, então eram 4 filhos. Minha mãe trabalhava de enfermeira, trabalhava de dia e de noite, de dia e de noite. Para ela foi barra, minha mãe tinha que ser mãe, minha mãe tinha que ser o pai, minha mãe tinha que ser tudo. Então, a gente, não eu e minhas irmãs, a gente não teve aquele lance de carinho, sabe? Aquela coisa de atenção de mãe, atenção de pai, não teve. E eu acho que talvez por isso, lá na escola, eu tinha isso com meus amiguinhos da escola. E um dia falaram para mim assim no banheiro, ó, tem um negócio aí que... E como eu queria fazer parte daquela galerinha, eu que me sentia discriminado, eu era muito magro, eu tinha um complexo assim de magreza terrível. E eu usava um óculos fundo de garrafa, que hoje não existe mais, mas na época tinha um óculos que era uma grossura, era um negócio terrível, assim. E você colocava aquilo, todo mundo tirava sarro da tua cara. Eu era o patinho feio da escola, eu era o patinho feio da sala de aula. Tanto que, assim, tinha os aventais, né? Na época, na escola tinha que usar um avental, e o bolso tinha que ter o logo da escola. Então, a professora falava assim, até dia tal, vocês precisam trazer o dinheiro para comprar o bolso. Que era o bolso padrão da escola, e ele mandava costurar. Mas minha mãe não comprava. O que minha mãe fazia? Ela fazia o bolso em casa, gente. Todo mundo com o bolso padrão da escola, e eu chegava lá com o bolso que a minha mãe costurava, ela mesmo desenhava e riscava lá. E aí era motivo de chacota também. Então eu passei por essas coisas da minha infância, e quando a droga surgiu no banheiro da escola, que eu usei a primeira vez, eu falei, caramba, isso aqui é o maior barato. Isso aqui é uma onda. Meus primeiros contatos com droga foi ali. 1982, garoto, criança. Lá na frente, já no grupo Catinguelê, né? Lá na frente do Catinguelê, eu já havia experimentado as drogas. Quando eu chego no grupo Catinguelê, o grupo começa a fazer show, o grupo grava o primeiro disco, ganha o primeiro disco de ouro. Quando eu me vi, eu estava num programa de televisão. Quando eu me vi, as pessoas me reconheciam. Quando eu me vi, eu tinha um dinheirinho para... E aí surgiu mais uma vez a droga na minha vida, só que dessa vez a cocaína. E aí eu ingressei na cocaína, e aí foi um negócio assim muito... Você vai falar assim, muito ruim, né? Não. Até porque droga não é ruim, droga é mó barato. O problema é as consequências que a droga traz. Usar droga, né? Se você que está me ouvindo aí usa ou já usou, você sabe que é bom. É bom, você sai do planeta, você, pô, tá tudo certo, tá 0-0. O problema é a consequência que isso traz. Para algumas pessoas a curto prazo e para algumas pessoas a longo prazo. Ela vai trazer consequência. Só que a droga, ela não te fala isso. Ela vai te dando o prazer que você quer, a euforia que você quer. Quem canta, canta mais, quem compõe, compõe mais. É tudo. Só que chega uma hora que ela vai te cobrar. Ela vai cobrar de você. E foi o que aconteceu. Esse meu período de uso na cocaína, a droga começou a cobrar. Chegou uma época que a cocaína já não fazia mais efeito na minha cabeça. Então eu ia para um show, tinha que usar. Eu saía do show, tinha que usar. Eu chegava em casa, tinha que usar. Os meninos me davam conselho, o Salgadinho me dava conselho, a galera me dava conselho. Pô, cara, não sei o quê. Né? Às vezes um ou outro que também usava, mas ia para casa, tomava banho, dormia, e à noite estava pronto para o próximo show. Eu não, já emendava. Emendava, noite, ia para outro show, eu ia para o show e eu ainda estava acordado do último show. E aí teve uma época que os meninos falaram, Juninho, você tem que escolher, cara, ou a droga, ou o grupo, você está faltando. Então era uma coisa assim, que nem uma vez aconteceu de eu estar em casa dormindo, não sei por quantos dias, 2, 3 dias, e aí a minha mãe subiu, que o meu quarto era na parte de cima. Eu liguei a televisão e tava o grupo Catinguelê na televisão. Aí eu olhei e falei assim, ué, mas o Catinguelê tá ali, eu tô aqui. Aí eu gritei, ô mãe, pô, os meninos tá na televisão aí, ninguém me avisou nada, como é que eu tô? Minha mãe falou, mas meu filho, nem eu sabia que você tava aí.
Aí quando eu fui pegar o bip, que na época tinha uns bips, né? Tinha chamada de... E eu, ó, tava nem aí. E aí eu assistindo televisão e vendo eles falando, não, o Juninho tá meio doentinho e tal, por isso que ele não veio. Porque não podia, né? Poderia falar ali o problema real. Até um dia de fazer uma reunião e eles falaram, ó, ou a droga ou o grupo. E como eu já não estava realmente conseguindo acompanhar, eu saio do grupo, o Catinguelê, no finalzinho da década de 90. Bom, até ali, eu já tinha ganho 2 discos de ouro, né? Eu tinha, na época, acho que... saí em 95, 25 anos, e foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. As minhas músicas começaram a fazer sucesso, porque quando eu saí do grupo, pouquinho tempo depois eles assinaram com a Warner Music, a gravadora de Chopapo, que fez a coletânea, que era a dona do Catinguelê, vendeu para a Warner. E a Warner Music começou, então, a investir pesado. Foi na época que estourou o pagode no Brasil, que aí veio todos os grupos, as gravadoras, porque a grande maioria dos grupos que tinha na época eram de gravadoras pequenas, Five Stars, Zimbábue, Paradoxo, no caso que era o Arte Final, que depois eu toquei também, o próprio Chopapo. Então, quando deu aquele boom, as gravadoras multinacionais começaram a procurar os grupos. O que está acontecendo? E começou a contratar os grupos de pagode. E o Catinguelê foi um desses. E eu saí no segundo disco do Catinguelê. Eu fiz parte do primeira coletânea, segunda coletânea, primeiro disco do Catinguelê. E o segundo disco do Catinguelê eu saí. Ainda ajudei a fazer o repertório e tal, mas ali eu já não estava mais. Eu escolhi não estar mais no grupo Catinguelê, porque eu já não estava mais acompanhando. Como o grupo continuou, obviamente, e agora com investimento pesado no Brasil inteiro, televisão, as minhas músicas começaram a tocar e render muito dinheiro. Só que eu nas drogas, já não quis ficar também na casa da minha mãe, e resumo da ópera, fui para a rua. Eu morei nas ruas de São Paulo 2 anos e meio, virei mendigo. O Brasil inteiro cantando minhas músicas. Eu cheguei a ganhar de 25 a 30 mil reais por mês de direitos autorais. Foi no topo do topo do sucesso. Não tinha pirataria, não tinha internet. Então a pessoa, para poder ter o disco, tinha que ir na loja e comprar o disco mesmo. Era Vera, não tinha uma outra forma. E isso foi gerando muito dinheiro. Então eu recebi esse dinheiro, morava na rua, era um mendigo que ganhava 25 mil por mês. E era um negócio cabuloso, porque quando eu ia receber o dinheiro, na época eu era filiado a SICAM, uma sociedade que faz os pagamentos de direitos autorais, pela ECAD, né? Eu chegava lá todo sujo, fedendo. Eu não tinha documento, morava na rua, mas todo mundo me conhecia, inclusive no escritório, sabia da minha procedência e tal. Aí o diretor financeiro, ele tinha que ligar no banco, o banco ali na Rio Branco, né? Inclusive, e ele ligava pro gerente e falava assim, ó, tô aqui com o fulano assim, assim, assado, que é o Juninho do Banjo, a gente tem que pagar o direito autoral dele, mas o cara não tem documento, a situação dele é essa, tal, tal. Então eu vou fazer aqui uma documentação e tal, e vou dar o cheque, ele vai levar aí, ele assina. Então o que eu fazia? Ele me dava o documento, o cheque, eu ia, procurava o gerente fulano de tal, que já sabia porque ele tinha ligado, e ele me pagava. Aí eu punha 5 mil no bolso, 5 mil. Só que quando eu ia para o banco receber, eu não ia sozinho. Os mendigos da rua que vivia comigo, ia todo mundo junto, os doidão, nóia, ia todo mundo comigo. E aí ficava aquele tumulto dentro do banco, né? Então o gerente falava, paga logo o cara, dá o dinheiro do cara logo, porque assim o cara já... E resumo, foram muitos anos viciado na cocaína. Até o ponto de a cocaína não fazer mais efeito na minha cabeça, e surgiu na década de 90 o crack. Eu fumei a primeira pedra de crack, então me viciei no crack. E aí foi pior do que já estava. Eu terminei perdendo o que eu já não tinha, né? Já estava no meio da rua. E as pessoas me viam, quando reconhecia, né? Falava, cara, como é que pode o cara numa situação dessa? Então, por que eu falo? A droga é um troço que é bom. Só que o preço é muito caro. E eu paguei esse preço na década de 90.